antes de começarmos a falar do nosso encontro, precisamos falar sobre os nossos últimos conteúdos de final de ano, certo? Eita, um minutinho, deixa eu aceitar o povo aqui. O Arthur e a Ana. Nós estamos chegando no nosso final, né? Como vocês sabem, e falta pouco para a gente terminar o conteúdo do livro. Porque no quarto bimestre, a maioria dos conteúdos são justamente... Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. A maioria dos conteúdos são do Egito, certo? Vocês podem ver aí, República Populista, ditadura militar e pá. A gente tem a América Latina no século XX e o mundo do século XXI e it's over, certo? Tá tudo dentro dos conformes, os nossos processos aí. A gente vai começar hoje a América Latina no século XX, ok? E na semana que vem, que seria essa semana, mas teve um funcionário do banco que eu vou abrir minha conta aqui que o bicho se infectou, os caras fecharam a agência, vão desinfectar, essas paradas todas. E ficou para sexta que vem. De manhã, com a Thalia, vocês vão fazer uma atividade sobre esse mundo do século XXI, certo? Sobre o que vocês vão se deparar nas próximas décadas e como vocês têm que se preparar para as próximas décadas, certo? Que é algo muito importante. E hoje a gente vai ver a América Latina no século XX, certo? Antes da gente começar, a Guerra Civil Espanhola, Lívia, ela passou quando eu estava falando dos fascismos, certo? Estava falando dos fascismos, que eu disse, olha, o Hitler, inclusive, fez o teste da Blitzkrieg do exército alemão enquanto rolava a Guerra Civil Espanhola. Mas depois eu posso mandar alguns links para você dar uma olhada específica sobre a guerra, certo? Jedi, não conheço, Zac. Não conheço esse desenho. Desculpa, não conheço esse jogo, possivelmente. Eu mando, depois mandou uma mensagem para mim. Bom dia mais uma vez para vocês. Olha só. Eu quero que vocês façam, certo? E aí eu vou só repetir mais uma vez que, diferente do que se acostumou em aula, certo? Vocês já estão se preparando para o Enem. Alguns de vocês talvez até testem, né? Façam o Enem em janeiro. Então, essa parada de que eu vou baixar o QR Code e só vou marcar o X e vou receber o visto do professor, esse negócio de sala de aula que vocês têm, vocês não tem sentido, certo? Não tem sentido. Vocês não estão me enganando, vocês estão enganando a vocês mesmos nesse momento. Então, o que é que eu peço encarecidamente para vocês mais uma vez? Treinem. Façam essas atividades do livro, certo? E qualquer dúvida mesmo, fale no chat individual, ou me marquem, mande foto, professor, não entendi bem isso, não entendi essa letra e tal, que eu vou tirar a dúvida, eu vou dirimir a dúvida para vocês, certo? Façam essas atividades do livro para vocês, inclusive, treinarem sobre a Guerra Fria, tá bom? Porque vocês sabem que o contexto da Guerra Fria é um contexto imenso e complexo, e o Enem pode literalmente perguntar qualquer coisa dentro da Guerra Fria, que vai ser algo bem, bem, bem difícil de você saber e dominar tudo. Quanto mais treino, mais preparados vocês ficam, certo? Bora lá. Quando a gente fala da América Latina no século XX, pessoal, a gente faz naturalmente um recorte, né? Porque
a consciência histórica da gente, ela funciona sempre naquela relação que a gente cria entre tempo e espaço, certo? A gente sempre precisa fazer um recorte temporal e a gente sempre precisa fazer um recorte espacial para compreender melhor determinados processos históricos. E isso não significa que esses processos históricos eles estão ocorrendo de maneira separada, que o ambiente externo, que as outras regiões, que os outros países, que os outros locais não influenciem aquilo que esteja acontecendo naquele local e naquele período. A América do século XX, América Latina, desculpa, do século XX, ele é um exemplo clássico que eu posso dar para vocês de como os fatos históricos que ocorrem fora da América Latina vão influenciar o conjunto de transformações e o conjunto de processos históricos que a gente vai ter nesse período, certo? Então, quando eu estiver falando para vocês de Revolução Mexicana, do zapatismo, do que foi o populismo enquanto movimento político, todos esses processos que vocês vão ver na América Latina nesse período e também estão vendo com o Egito, quando a gente fala de Brasil, eles sofrem uma profunda influência do que a gente vai chamar de liberalismo ou de crise do liberalismo no mundo, certo? Outro detalhe importante é que nós, enquanto brasileiros, certo? Nós, enquanto cidadãos brasileiros, né? Talvez seja pela língua, né? Porque a gente não fala espanhol. Talvez seja pelo nosso processo de colonização ter vindo de Portugal e não da Espanha. E eu já comentei isso para vocês, a gente tende a não se sentir latino-americano. Ou não, eu acho que... Espera aí um momentinho, pessoal. Luiz? Luiz? Solta. Solta. Nada, relaxa. Pronto, pessoal, voltei. A gente tende a não se incluir enquanto latino-americanos, certo? E já até comentei para vocês que na Copa do Mundo fizeram pesquisa com os países que são da América Latina e perguntaram a eles, você se sente como? E tudo mais. E depois de dizer a nacionalidade, todo mundo, fora o brasileiro, se dizia, sou latino-americano, sou latino-americano, sou latino-americano. E o brasileiro meio que vê isso como se estivesse de fora, como se não fosse latino-americano, como se não fosse influenciado pelo que acontece na América Latina. E eu peço encarecidamente a vocês que não pensem desse jeito, certo? Que não funcionem, não deixem o cérebro de vocês funcionarem a partir dessa lógica de exclusão, de como se o Brasil não estivesse inserido dentro da história da América Latina, como se nós não fôssemos latino-americanos, certo? Porque nós, além de sermos latino-americanos, os processos históricos que ocorrem na América Latina ocorrem também com a gente, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico. Então, se você fala, por exemplo, em governo Vargas, em era Vargas, que é um governo populista, ao mesmo tempo que ocorre a era Vargas no Brasil, a gente tem um governo de Perón na Argentina, que também é um governo populista. A gente vai ter o governo do Cárdenas no México, que também é um governo populista. Então, por favor, repito, vou pedir de novo, não pensem dentro dessa lógica de nós não sermos latino-americanos, certo? Nós somos latino-americanos
E esses processos históricos que vão ocorrer na América nesse período mostra o quanto nós somos latino-americanos, certo? Mas a gente vai começar aqui com a Revolução Mexicana, certo? O México, antes de 1911, ele funcionava através de uma ditadura, e isso vai diferenciar, certo? Muito, muito mesmo, nesse sentido, o que é o Brasil do que vão ser as outras regiões da América Latina, certo? Porque no Brasil, se eu estiver falando rápido, falem, viu? E peçam para eu repetir, por favor. No Brasil, ao longo do século XIX, a gente vai ter um império, certo? A gente vai ter o Império Brasileiro. Dom Pedro I, Dom Pedro II e tudo mais. E no resto do continente latino-americano, a gente vai ter repúblicas autoritárias ou ditaduras autoritárias, com o que a gente vai chamar de caudilismo. Alguém não sabe o que é o caudilismo? Todo mundo sabe aqui o que é o caudilismo, pessoal? Eu não sei, não. Vocês sabem o que é o coronelismo, não sabem? Todo mundo já ouviu falar, não já? Eu já ouvi falar. No coronelismo? Aham. O coronelismo é um processo brasileiro, certo? Que ele é caracterizado pelo autoritarismo e pelo comportamento de uma elite, como se eles fossem a própria polícia, certo? É um movimento autoritário de uma elite da terra que pega em armas e que tem os seus jagunços, criam os seus bandos armados, e eles passam a agir com esses bandos armados como se fosse uma polícia, certo? Isso é muito, muito, muito comum no interior do Brasil, ao longo de todo o século XIX, ao longo de todo o século XX, inclusive hoje. Eu não sei se vocês já ouviram ou se isso rola, acontece em Bananeiras, em Solânia ou coisa do tipo. Mas quando você vai mais para fundo no sertão da Paraíba, em algumas cidades menores, você vê isso muito forte. Inclusive, da principal família daquela cidade, do cara ser chamado de coronel. E do cara ainda ter seus jagunços, do cara ainda usar da força e da violência para conseguir o que quer. Então, o coronelismo é esse movimento de uma elite agrária, certo? Que contrata bandos de homens em armas para atender aos seus interesses. Tranquilo, todo mundo entendeu o que é o coronelismo? Entendi. Então, o caudilismo, certo? Ele é a mesma coisa do coronelismo, só que acontecendo no contexto latino-americano. A gente vai ter uma elite agrária nesses países latino-americanos, que essa elite agrária ela é a principal força econômica e política do país, e para garantir que seus interesses sejam atendidos, eles contratam bandos de homens e armas, certo? E eles usam da força, né, dessas armas e desses bandos para conseguir fazer valer as suas vontades e os seus interesses. Isso ocorre no Brasil, isso vai ocorrer na América Latina. E se no Brasil a gente tinha um império com Dom Pedro, e depois a gente vai ter uma república, né? Como vocês viram com o Egito, na América Latina a gente vai ter muito as ditaduras, certo? Que vai usar da força militar, que vai se unir agora às empresas estrangeiras, e que, igual a República Velha, vai montar o que a gente chama de Estado oligárquico. Vou repetir para vocês, esse Estado oligárquico, ela vai ter uma base latifundiária. Vão ser esses caras que detêm terras e detêm posses e tudo mais.
No Brasil, a gente fala da República do Café com Leite, né? Vocês sabem, dominam perfeitamente isso. Então, no contexto latino-americano, a gente não vai ter a produção de café e a criação de leite, mas a gente vai ter esses grupos latifundiários comandando a política do país. Isso começa a se transformar, certo? Começa no México essa transformação, mas ela vai se espalhar para outras regiões da América Latina, quando a gente vai ter movimentos, grupos, certo? Que vão começar a pleitear melhores condições de vida, melhores condições de existência. No México, desculpa, a gente vai ter uma série de revoltas populares com o objetivo de aumentar a reforma agrária, de que se criar uma reforma agrária, de se ter uma reforma agrária. O principal movimento que a gente vai ter nesse período vai ser o famoso zapatismo, que vai ser comandado pelo Emiliano Zapata, certo? Mas a gente também tem um Pancho Villa, que é mais ao norte do México, que também é um movimento de cunho reformista, que eles tentam fazer uma revolução popular para aumentar o acesso do povo à terra. Essa galera ela vai ser assassinada, né? Esses movimentos eles vão ser perseguidos, eles vão ser vai ser bem pesado mesmo o que vai acontecer com o Zapata e com o Pancho Villa. E depois disso a gente começa a ter um movimento maior dentro do México com uma ideia de transformar, né, o México em digamos assim, um país de cunho liberal, com características parecidas com o que os Estados Unidos possuíam naquele período. Tanto é que em 1917, mesmo ano da Revolução Russa, certo? A gente vai ter a aprovação da Constituição do México de 1917. E essa Constituição ela vai ter justamente essas características liberais, muito parecidas com os Estados Unidos. E essa Constituição de 1917 no México, ela existe até hoje, ela possui as características que ela possui até hoje, né? Que é a do sufrágio universal, leis trabalhistas, essas coisas, essas características de uma democracia liberal que a gente vai ter, certo? A partir de agora, depois que eu falei dos movimentos mexicanos, a gente vai falar agora do populismo, certo? Tenho uma pergunta para fazer para vocês. O Egito caracterizou o que é o populismo ou o que é um governo populista para vocês, falando de Era Vargas? Ou não? Ele já falou de Era Vargas para vocês? Quem? O Egito. Eu acho que sim. Vocês não lembram onde ele está, não? Tem certeza que ele não falou de Professor, Vargas para ele vocês? tá falando, ele falou de Era Vargas. Só que teria como o senhor dar essa recapitulada sobre popu... Não, é porque é o seguinte, eu estou perguntando para vocês já Era Vargas, porque o Vargas ele é o representante desse populismo no Brasil. Então, muitas das características que a gente vê dos governos populistas na América Latina, vocês vão ver em Vargas. E aí vocês podem usar o governo Vargas como um espelho, certo? Como um modelo, já que vocês conhecem melhor o governo Vargas, como um modelo de outros governos populistas que a gente vai ter em toda a América Latina, certo? Por isso que eu estou perguntando isso para vocês. Quando a gente está falando de um governo populista, quando a gente fala de um movimento que é populista, existem as características gerais de todo governo populista e existem os exemplos, né, práticos que mudam de país para país. Digamos assim, desses movimentos, dessas características de um governo populista, que é igual para todo mundo mesmo, é a ideia dele ser caracterizado como paizão, dele ser o cara. Isso.
por exemplo, quando você pega o Vargas, você fala a alcunha que ele recebeu. O Vargas é o pai dos pobres, por exemplo. Como se ele fosse o amigo da garotada, galera põe foto do bicho, galera escuta o que ele tem a falar, ele é um líder que, dentro do que a gente chama de carisma, né? Porque o carisma não é ser o palhaço, o carisma é o cara que cria uma identificação com o povo. E aí, esses aspectos do populismo, ele pode estar em vários governantes, certo? Em vários governantes, sem necessariamente eles serem populistas. Esse é o calcanhar de Aquiles. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele tem características populistas. Você pode odiá-lo e você pode amá-lo. Ele usa do carisma que ele tem e dessa identificação com parte da população para caracterizar o seu governo. Então, existe uma parte da população que se identifica com o carisma do Bolsonaro e cria essa relação paternalista com ele, certo? Isso aconteceu também com Lula. Parte da população se identificou com ele e criou esse vínculo. Mas não significa que todo o governo desses caras são populistas, porque o carisma e o paternalismo é uma das características, certo? Os outros pontos que caracterizam o governo populista, e aí esse segundo ponto é muito importante para vocês compreenderem a era do populismo nesse período, é o controle dos sindicatos e dos movimentos sociais, certo? Então, a gente vai ter o Getúlio Vargas, o Perón, o Cárdenas, cooptando os sindicatos dos trabalhadores para dentro do governo. Então, quando vocês estudam a Era Vargas, por exemplo, vocês viram que o Vargas ele pega todos os sindicatos dos trabalhadores e transforma esses sindicatos como se fossem órgãos do Estado brasileiro. E aí ele passa a controlar os sindicatos. Então ninguém conseguia fazer nem greve, por exemplo, porque quem controlava os sindicatos era o próprio governo Vargas. Isso vai acontecer na Argentina, no México, vai acontecer no Equador, certo? Esse controle dos sindicatos, esse controle dos movimentos sociais é uma das características mais importantes que vocês precisam ter em mente quando a gente fala de populismo. Certo, pessoas? Por favor, não esqueçam disso quando a gente está falando de populismo. Os líderes populistas vão cooptar esses sindicatos, vão cooptar esses movimentos sociais para dentro deles. E eles vão passar a funcionar, né? Esses governantes, eles vão passar, a partir desse momento, a funcionar como se fosse uma espécie de juiz, como se fosse uma espécie de árbitro dos conflitos entre as classes sociais dentro do país. Então, Vargas, por exemplo, ele vai governar para os empresários, ele vai governar para a elite, mas ele vai dar concessões para o povão, como os direitos trabalhistas. O Perón, na Argentina, ele vai governar, num primeiro momento, para uma velha elite agrária. Essa galera vai ganhar muito dinheiro com o governo de Perón. Mas, ao mesmo tempo, o Perón vai dar uma série de direitos trabalhistas para essa população, vai aumentar o salário desse povão, dessas classes médias, desse novo grupo social que vai surgir aqui na América, porque a gente vai começar a se urbanizar, as pessoas vão começar a sair do campo e a viver nas cidades, as cidades vão começar a crescer e a ficar enormes e tudo mais. Então, o líder populista, ele vai servir justamente como se fosse um árbitro, como se fosse um juiz, para tentar amenizar esses dois grupos sociais que vão estar em conflitos, que é essa nova classe média e a antiga aristocracia, e a antiga oligarquia
da terra e essa elite industrial que vai surgir nesse momento, certo? E é por isso que a gente fala que a gente tem uma modernização conservadora quando a gente está falando dos governos populistas, porque os países vão se modernizar, só que essa modernização ela vai ser sempre concentrada na mão de uma pequena elite, certo? Quando a gente fala em Era Vargas, vocês lembram quais são as indústrias que o Vargas criou no período em que ele se tornou governante? Vocês lembram? Eu sei da Petrobras. Perfeito, Arthur. Petrobras é uma, mas tem mais. Tem mais. Perfeito, a Vale. A CSN também, Companhia Siderúrgica Nacional. Vale um adendo que, se você pega a Vale do Rio Doce, a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional, as três são caracterizadas como indústrias de base, né? Que são as indústrias que fazem com que as outras indústrias possam existir, que é a indústria de minério de ferro, de petróleo, que vão usar justamente para abastecer as outras indústrias. E essa modernização que a gente vai ver no Brasil com o Vargas, ela também vai acontecer nos outros países latino-americanos. No México, por exemplo, o Cárdenas ele vai criar a... Meu Deus, eu esqueci o nome da indústria. Vai ser a Petrobras do México, certo? Ela é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, e ela vai ser uma indústria pública, ela vai ser uma indústria estatal. Então, não se esqueçam, se o Enem chegar a cobrar de vocês sobre o populismo, eles não vão perguntar para vocês ou cobrar de vocês características específicas de cada governante, certo? Ele vai cobrar de vocês a compreensão do conceito de populismo. E é por isso que vocês precisam ficarem atentos para entender o conceito, certo? Ele vai usar na questão para vocês o exemplo de algum país. Então, ele pode ilustrar falando do México, ele pode ilustrar falando da Argentina, mas quando ele perguntar algo, ele vai querer que você use a sua compreensão do conceito de populismo. E aí, quando você compreende esse conceito, você acha nos processos históricos, independente do país, aquilo que vai acontecer, certo? Ficou alguma dúvida sobre o populismo, pessoal? Sobre o conceito de populismo, não. Sobre as características? Tá de boa, não tá? Essa indústria de petróleo do México existe até hoje? A Pemex... Deixa eu passar o slide aqui, que tem o nome dela aqui, peraí. Pemex, lembrei. Lembrei não, né? Deixa eu ver. Ela existe, só não sei ainda se ela é estatal. Ou se ela ainda é estatal. Diga aí, ela existe. Ela continua sendo estatal. O proprietário dela é o governo do México. Certo? Ela foi fundada em 7 de junho de 1938. Deixa eu voltar aqui. Esses aqui são os principais, né? O mais famoso de fato é o Perón, na Argentina, certo? Ele é disparado, ele inclusive é mais famoso do que Getúlio Vargas no mundo. Então, quando se fala de governos populistas no mundo, Perón vai ser o principal. Também por causa do filme que eu queria mostrar para vocês, certo? Tem um filme do Jonathan Pryce. Ele é um ator e ele vai ser diretor também, que é a Madonna que vai atuar. Gente, o chat. Estão vendo aqui? Evita. Uhum. Tá vendo Madonna? E Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras é muito famoso também. O filme é legal, viu? Tem gente que não curte. Eu acho o filme bonzinho. E ela faz uma música maravilhosa que é Don't Cry For Me Argentina, que é linda e ela canta demais, né? A gente sabe. Essa mulher é um espetáculo. Voltando aqui.
a gente vai ter de diferencial, como eu disse a vocês, a gente tem características que são parecidas dos governos populistas em todos os países, mas é lógico que cada processo histórico, né, ele é específico, ele é diferente. E no caso do México, o diferencial, né, o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, que é algo que ocorre no México e que não vai ocorrer nos outros países que vão ter governos populistas, vai ser a reforma agrária, certo? Vocês sabem que o Brasil nunca teve reforma agrária. Nos nossos 500 e tantos anos de história, o Brasil não chegou nem perto de se ter uma reforma agrária, né? A gente, pelo contrário, a gente tem cada vez mais uma grande concentração fundiária. As queimadas do Pantanal, as queimadas na Amazônia, que a gente vê desde o início do governo Bolsonaro, ele é caracterizado pela concentração fundiária, pessoal. Então, a gente vai ter, na verdade, a prática dessa galera, quem pratica essas queimadas, quem faz essas queimadas, são justamente os donos dessas grandes fazendas, junto com os grileiros, que pegam as áreas públicas, tocam fogo nelas, deixam elas queimando, 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 e vai invadindo elas, vão invadindo, criando pasto, criando soja. Depois elas arrumam uma forma de legalizar, como se fosse delas, e aí a gente aumenta a concentração fundiária, E a gente tem fazendas hoje em Mato Grosso do Sul, nessas regiões do Centro-Oeste e do Norte, que elas são um terço da Paraíba, do tamanho, assim. E daqui a 10 anos a gente vai ter fazenda de cara que é dono de praticamente o território da Paraíba todinho lá. O Brasil definitivamente nunca teve uma reforma agrária, seja com Vargas, seja com quem quer que seja. E isso não vai ocorrer no México, certo? Isso vai ser um grande diferencial do governo populista do Cárdenas em relação aos outros governantes populistas que a gente vai ter na América Latina. Por quê? Porque o México tem uma reforma agrária e os outros países populistas que vão ter governos populistas não vão ter. Aí eu vou voltar o slide para vocês lembrarem das revoltas populares camponesas pela reforma agrária. É graças ao movimento zapatista, é graças ao movimento do Pancho Villa, são graças a essas rebeliões, certo? São graças a essas insurreições, a essas revoltas populares por reforma agrária no México, que o México vai, no governo populista do Cárdenas, criar e ampliar essa reforma agrária, certo? Então, o México e o governo populista do México vai dividir, lotear terras para que os pequenos agricultores tenham acesso a elas, certo? E passem a usar sua terra como modo de subsistência. Beleza? Por que, Rebeca, chamam sua tia de Evita Peron? Por causa que o nome dela é Evita? Que o nome dela é Eva? Na verdade, Evita é o apelido, né? O nome é Eva Peron, certo? Ah, entendi. Já entendi agora. Meu mouse está dando duplo clique. Que coisa terrível. Então, ter um mouse que dá duplo clique. Vamos lá. Ah, saquei. Talvez seja pelo filme, viu, Rebeca? Talvez seja pelo filme. A atuação de Madonna não é essas coisas todas, não. Nem o filme é tudo isso, mas ela cantando, ela paga o ingresso, viu, velho? Meu Deus do céu, sem condição. O peronismo, né? E aí, só para vocês terem em mente, que diferente do varguismo, diferente do que vai acontecer com os movimentos populistas ao longo dos outros países latino-americanos,
o peronismo ele ainda é uma força política dentro da Argentina muito forte, certo? Muito forte. O atual presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, certo? Ele é herdeiro do Perón. A gente está em 2020, certo? E a gente está falando de um cara que é herdeiro de um político da década de 40 do século passado, algo que já tem quase 100 anos, certo? A Cristina Kirchner, que é vice-presidente, ela é herdeira direta do peronismo, e é ela que bancou a eleição desse Alberto Fernandes, por isso que ela saiu candidata a vice. A Cristina Kirchner, que foi 2 vezes presidente da Argentina, ela foi esposa de Néstor Kirchner, que foi presidente da Argentina, falecido, 2 vezes também, que era herdeiro desse peronismo, certo? Então, esse movimento político, que a gente chama de peronismo, ele continua sendo uma força política muito forte na Argentina. E ele determina muito o jogo político do que acontece lá. Então, conhecer o peronismo é saber muito sobre a história política da Argentina, certo? E é compreender também o porquê da ditadura militar argentina ter sido tão e tão violenta, certo? O Perón, ele vai ser uma espécie de ministro do trabalho. Ele começa o seu cargo em 1941, mas ele vai passar a se destacar, né, como ministro do Trabalho em 43, por causa dos aumentos salariais e por causa da aprovação de várias leis trabalhistas que ele vai conseguir impor. A gente chama de ministro do Trabalho, mas o nome correto, o cargo que ele tinha era de ministro do Interior, que é como se fosse um faz-tudo, né? Por causa desse apoio aos operários, né? Essa nova classe média que começa a surgir nas cidades, ele vai ser destituído do governo. Ele vai ser expulso, né? E preso por essa elite industrial e agrária da Argentina. E a partir daí é quando entra, né? O filme conta essa história. É quando entra a Eva Perón e quando entra um movimento para que ele seja libertado, para que ele consiga voltar a ter seus direitos políticos. Porque além dele ter sido preso e destituído, ele teve na Globoplay, viu, Lívia? Ou deve ter online também. Ele, além disso, ele teve seus direitos políticos cassados. A partir dessa pressão popular, ele vai ser solto e vai ser eleito presidente, certo? E a partir daí, o populismo da Argentina, o populismo argentino, né, e o peronismo, ele vai começar a ter uma força política absurda lá. Então, as características que a gente vai ver em Vargas ou no Cárdenas, por exemplo, que é a criação das indústrias de base, do mesmo jeito vai acontecer na Argentina. Criação de companhias estatais de siderurgia, não tem petróleo lá, né? Então vão ser gasodutos, represas para a produção de energia elétrica e o controle do Estado nesse processo de industrialização, certo?